Que nos concede a oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite para juntos podermos adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Quero externar a alegria a Deus, a gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede essa noite. Quero saudar você que nos acompanha no canal do YouTube da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. Abra a Bíblia no Salmo 141, verso 1 e 2. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Estarei dando início à leitura. Está escrito assim: Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Teus ouvidos à minha voz, quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Amém? Amém. Em alguma tradução aí está escrito sacrifício vespertino, mas é à tarde, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, esta aqui é a Tua palavra, Senhor. É a Bíblia que nós estamos lendo como ensinamento para nós nessa noite. Fala o coração dos irmãos, meu Deus. Fala o meu coração, da mesma forma que o Senhor falou o meu coração, entrega a Ele, Senhor. Da maneira que o Senhor trouxe essa porção à minha vida, nos vamos levar nessa noite, Senhor. Então vá de encontro às necessidades, vá de encontro aos corações aqui nessa noite, e que a Tua palavra produza, meu Deus, o resultado na vida deles. Esta palavra, a qual está escrito que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir. Aleluia. Então, Senhor, vá de encontro aos irmãos. Fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos no Teu santo nome. Amém. Quem crê, diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava pedindo a Deus uma mensagem, um sermão para poder pregar, para poder externar aos irmãos a palavra de Deus. E Deus falou ao meu coração, me deu um tema. E o tema é uma pergunta. O tema da mensagem é: por que deixamos de orar? Quais são os motivos que nos levam a deixar de orar? Se eu perguntasse para você que está aqui nessa noite, já não esperando a sua resposta, você ora como você orava antes? Será que você tem a mesma oração? Oração quer dizer súplica. Será que você leva a sua súplica? Será que você ora a Deus da mesma maneira que você orava quando você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Será que nós somos os mesmos do início da nossa caminhada? Será que o nosso cantinho lá no nosso quarto, quando iniciamos a nossa trajetória, quando iniciamos a nossa caminhada, é a mesma de quando nós começamos? Por que deixamos de orar? Por que deixamos de estar dentro desse diálogo com Deus? Princípio sociológico é o que nós usamos como seres humanos, que é o fato de conhecermos outra pessoa. É um princípio sociológico. Você só conhece quando você se relaciona. Você só conhece quando você conversa. Você só conhece quando você está próximo. Ninguém conhece ninguém que está distante. Ninguém conhece ninguém que não fala. Ninguém conhece ninguém quando não se abre o coração, quando a pessoa não fala algo para você. Esse mesmo princípio tão básico é o mesmo princípio que nós devemos usar a Deus. Aleluia. Como que nós conhecemos a Deus se nós não falamos mais com Ele? Vivemos em um período onde é cada vez mais difícil nos depararmos com pessoas tendo esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, um assunto relacionado à oração. As pessoas hoje falam de tudo, conversam sobre tudo, mas os crentes, nós não deparamos mais pessoas falando sobre o período de oração. Era muito comum, meus irmãos, há um tempo atrás nós passamos em algumas igrejas, e no período de sábado pela manhã, você passa na rua em silêncio, e ouvimos o ciclo de oração de algumas igrejas, e as senhoras fervorosas, alguns irmãos fervorosos, clamando a Deus, levando as suas petições a Deus dentro de uma oração. Está escasso isso, nós não vemos mais isso. Não vemos mais isso. Nós não vemos esse tipo de diálogo com Deus.
Esse tipo de situação qual era vivida nas igrejas, nós não vemos mais. Pessoas com um compromisso dentro da oração. A oração tem sido deixada de lado de muitos púlpitos das igrejas protestantes em todo o Brasil. Hoje em dia, líderes religiosos, pessoas que têm o poder de ensinar para os membros, de ensinar para as ovelhas, que um caminho de bênção é um caminho de oração. Elas ensinam que para alcançar a bênção, você tem que estar dentro de um propósito, dentro de um envelope, dentro de uma situação onde você tem que doar algo para Deus, você tem que estender algo para Deus, para que Deus possa te abençoar. Há um tempo atrás, as vigílias em nossas igrejas eram sinônimos de uma madrugada em oração com Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Deus, misericórdia. Quando se falava em vigília, falava num período extenso de oração. Pessoas saíam de casa com o coração sedento, um coração fervoroso, sabendo que passariam uma madrugada com Deus. E hoje o que nós vemos, as vigílias não são mais isso. As vigílias que nós participamos, que nós vemos, período de oração, neca, de nada. É louvor o tempo todo, não que seja proibido louvar, o problema não é esse. Mas o propósito de fazer uma vigília não é esse. Porque a vigília, ela tinha períodos na época de Jesus. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, era o período de entrega, de oração. A Bíblia diz que na terceira vigília da noite, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, os discípulos estavam cruzando de um lado para o outro do mar. Aleluias! E num período desse, numa escuridão dessa, Jesus vem andando sobre as águas. As vigílias eram momentos de oração, de entrega, de intercessão. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E hoje, quanto tempo que a gente não vê mais isso, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E a culpa é de quem? Minha, sua que está sentada aí. Glória a Deus. A responsabilidade está nos meus ombros e nos seus. Aleluia. Jesus nos outorgou isso quando ele disse: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Que evangelho que a gente tem pregado? Quais são as nossas atitudes concernentes a um período de oração para as pessoas? Glória a Deus. Quer ver? Fala que é um culto de vitória para você ver. As igrejas que estão por aí, a igreja está embarroada, porque as pessoas precisam de alcançar algo material. As pessoas precisam de suprir uma necessidade dentro de casa. As pessoas precisam de alcançar um bem material que vai te satisfazer a tua ganância, aquilo que vai satisfazer a nossa carne. O culto da vitória é um culto propício para que nós possamos ir. Aí você vai no culto de oração da mesma igreja, lá está Pedro, Tiago e João. E aí, meus irmãos? Aleluia. Por que deixamos de orar? Verdade, Deus. Pessoas eram agraciadas pelos dons espirituais. Existiam profetas e profetisas no meio do povo, nas vigílias. Porque quando nós nos dispomos a buscar Deus, de maneira, quando o nosso coração está aberto, que nós nos dispomos a ter um relacionamento com Deus, Deus levanta profetas e profetisas no nosso meio. Aleluia. Pessoas eram agraciadas pelos dons espirituais. E aonde tem profeta e aonde tem profetisa, o pecado não prospera no meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Porque o profeta ele é levantado para apontar. Nem profetas não vemos mais, nem profetisas não vemos mais, nem pessoas com dons espirituais não vemos mais. O culto é morno do começo ao fim, mas eu quero acreditar, eu quero estar no meu coração, que nós que estamos aqui nessa noite, seremos um povo de oração, um povo que o fogo do Espírito Santo vai arder no nosso coração, e seremos homens e mulheres de Deus, dispostos a galgar um caminho no Evangelho, debaixo de oração.
Aleluias. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Pessoas eram curadas de enfermidades, porque o dom do Espírito Santo, o dom da cura descia, e pessoas eram curadas, porque Jesus levantava pessoas, porque o propósito ali era de estarmos todos orando juntos de mãos dadas. Mas nós não vemos mais isso nos nossos dias. Deus de glória. A oração está distante dos nossos púlpitos, dos ensinamentos pastorais. Eu digo no contexto geral. Não quero dizer que é na nossa igreja, eu digo no geral das igrejas. As pessoas eram curadas de enfermidades. Sabe por quê? Porque o poder que havia entre os crentes quando a igreja se reunia para orar. Havia um poder entre os irmãos. Verdade. Aleluias. Temos inúmeros textos bíblicos que atestam, que testificam, que comprovam que Deus age através da oração. Aleluia. Nós temos textos bíblicos, amigos. Meus irmãos, queridos irmãos, você que acompanha pela internet, temos textos bíblicos que atestam que Jesus ele age através da oração. E por que a gente tem deixado de orar pela nossa família? Por que a gente tem deixado de orar pelos nossos amigos? Por que a gente tem deixado de orar para uma pessoa que está enferma? Por que a gente tem deixado de orar por uma porta de emprego que está fechada? Por que nós temos deixado de orar para que um espírito maligno deixe a vida daquela pessoa e ela tenha uma vida de paz? Por que nós não temos feito isso mais? Aleluia. Em Gênesis capítulo 25, versículo 21, Isaac, ele casa-se com Rebeca, só que tinha um detalhe: Rebeca era estéril. Sabe o que está escrito na Bíblia Sagrada? Está escrito assim, ó: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E sabe o que está escrito? E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu o filho. Aleluia, Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus age através da oração? Age. Então eu quero que você declare nessa noite ainda: Jesus ainda age através da oração. Repita de novo: Jesus ainda age através da oração. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus, aplauda Ele. O problema é que no meio da nossa caminhada, no meio da nossa trajetória, a gente tem uma parada. Isso é comum, isso é normal. Isso é para a gente entender e aprender que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Que se não for o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, a gente não faz nada. É verdade. Que se não for a presença de Deus nos trilhando, dizendo eu estou contigo, você não faz nada. Se não for o Espírito Santo te consolando, você não vai a lugar nenhum. Então, na nossa trajetória, que Paulo diz que é uma carreira, que ele relata em uma de suas cartas, que nós temos uma carreira a ser seguida, tem hora que a gente dá uma parada, pastora Maria. Tem hora que a gente dá uma segurada. É assim mesmo, queridos. Porque a vida não é uma brincadeira, como muitos dizem por aí. As situações que vivemos, pastor Ederson, são situações que nos abatem um pouco, sim. Mas eu quero te incentivar nessa noite para você continuar fazendo aquilo que você fazia. Glória a Deus. Continuar colocando o teu joelho na tua cama quando você for dormir. Continuar orando quando você chega na igreja. Continuar intercedendo pela tua família. Continuar intercedendo pelos teus amigos. Continuar intercedendo pelo pessoal do teu trabalho. Que você continue a ser aquele crente que você era quando você começou. Aleluia, Deus. Nós temos inúmeros textos bíblicos que atestam, que testificam que Deus, irmãos, Ele ainda age através da oração. Ele ainda abre porta, aleluia, através da oração. Ele ainda cura o enfermo através da oração. Ele ainda abençoa a tua igreja através da oração. Ele ainda constrói o que está destruído através da oração. Ele ainda restaura o que está destruído através da oração. Ele levanta o que está caído através da oração. Deus. Aleluia. Salomão,
quando acaba de construir o templo que Davi havia deixado a planta para ele. Em 2 Crônicas capítulo 6, o verso 19 e 20. Salomão, se você ler lá, você vai compreender que ele sabe que Deus é muito grande, que nem os céus cabem em Deus, e ele na sua pequenez, compreendendo o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é bendito, o quanto Deus é maravilhoso, que ele não cabe nos lugares que queremos colocar. Salomão declara dentro de uma oração, ele disse, segundo de Crônicas capítulo 6, 19 e 20, atende pois, Senhor, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante a ti, que os teus olhos estejam atentos dia e noite, abertos sobre esse lugar, de que dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo ora neste lugar. Ure, Hadass, Keminube, Adavasse, canto. Meu irmão, a igreja é um lugar que nós devemos orar ainda. Sim, Deus. Deus ainda ouve a oração quando você põe o teu joelho no chão. Deus ainda ouve quando você mesmo não tem palavras. Aleluia. Urecadas, Keminubria. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem hora que não sai nada mesmo, mas Deus sabe o que você tem no teu coração. Tem hora que você não consegue falar para Deus, mas Deus sabe, porque a lágrima que rola do teu rosto, o choro que cai dos teus olhos que sai, o Espírito Santo interpreta e leva diante de Deus, para que Ele possa fazer algo através do teu povo. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Aleluias. Por que deixamos de orar, meus irmãos? Por que deixamos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer? Glória a Deus. Antigamente, eu digo antigamente porque eu vi muito isso. A minha avó sempre foi crente. Eu não tenho muito tempo de cristão convertido, mas eu sempre vi isso, pastor. As pessoas viam crente como sinônimo de alguém que poderia trazer uma resposta de Deus. As pessoas, os ímpios, eles iam crente e pediam: você pode orar pela minha casa? Você pode orar pela minha família? Você pode orar pelo meu filho? Você pode orar porque meu filho está tendo pesadelos ou alguma coisa relacionada ao mal-estar? Você pode orar? Eu te pergunto e não precisa me responder. As pessoas hoje te param para pedir oração para você? Aleluia. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, por que nós deixamos de orar? A igreja é a luz e não as trevas. Sim, Deus. Aleluia. Nós devemos atrair pessoas para o nosso meio pela nossa diferença e não porque nós somos iguais. As pessoas que estão lá fora têm que ver algo em mim e em você que faça com que ela sinta no coração de querer ser do jeito que nós somos, viver do jeito que nós vivemos, ter as experiências que nós temos, falar como nós falamos, orar como nós oramos, jejuar como nós jejuamos. A diferença, ela deve estar no povo de Deus. A diferença tem que estar em nós que estamos aqui nessa noite. Aleluia, bendito é o teu santo nome. Todos os grandes, deixa eu te falar algo para você. Sim, Jesus. Em toda a história do cristianismo, irmãos, em toda a história do cristianismo, toda essa torre que foi construída, esses homens, esses heróis aí que nós temos aí, nenhum deles tiveram sucesso ministerial, arrebanharam multidões aí, se não foram através de muita oração, muito compromisso, muita entrega, muito tempo da vida deles através da oração e do jejum. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Eu vou dar alguns nomes para vocês, só nomes aí. Depois, se você quiser, você procura saber quem foram esses homens. O período que esses homens tinham de oração, o período que esses homens tinham de entrega das suas vidas pelo cristianismo, pelo evangelho puro de Jesus.
Jerônimo de Savonarola, Martinho Lutero, João Bunyan, Jonathan Edwards, Henrique Martin, Carlos Finney, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, todos esses homens arrebanharam multidões com os seus sermões contra o pecado e com uma vida intensa de oração. Eu vou falar algo para você aqui, você que está ouvindo aí. Você sabe por que as pessoas não pregam contra o pecado mais? Porque não tem uma vida de oração e não tem coragem de combater o pecado. Aleluia, Jesus. As pessoas não pregam mais contra o pecado. Por quê? Porque falta coragem de expor a palavra, de expor a Bíblia, de falar o que pode e o que não pode. Nós não temos que ganhar ninguém com palavras que vão fazer com que a pessoa se sinta, o ego dela cresça, que ela se sinta agraciada por conta de algo que foi falado de um púlpito, ou de uma palavra de uma profetisa, ou de um profeta. Nós devemos ganhar pessoas por uma palavra que Jesus disse e que constrangeu ela, o Espírito Santo constrangeu, e ela se achegou porque ela se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus. Sim, Deus. Mensagens, sermões que traziam pessoas para uma realidade que elas precisavam de se arrepender, não vemos mais, porque falta oração, porque falta fervor, porque falta homens e mulheres que estejam dispostos a pregar contra o pecado, pregar contra as coisas que são ilícitas, pregar contra as coisas que são profanas, pregar contra as coisas que desagradam a Deus. Só que para mim e para você poder falar sobre essas coisas, a gente tem que ter uma vida de oração, sabe por quê? Porque para falar algo de alguém você tem que conhecer. Como que nós queremos falar algo de Deus se nós não conhecemos a Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você só conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela. Verdade. Quando você ouve ela, porque a oração não é monólogo, a oração é diálogo. É você fala, oh glória a Deus, e Deus responde. É você fala e Deus te ouve, e Deus te responde. Você vai falando e Deus vai respondendo, Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai limpando, Deus vai levantando. Quando você vê, você ora 5 minutos, quando você vê, você ora 10, e o teu coração está quente, a tua vontade é de orar mais, o fervor do Espírito Santo entra na tua vida, você começa a orar, e você não ora mais por você ora pelo seu esposo, você ora pela sua esposa, você ora pelo pessoal do trabalho, você ora na igreja. Quando você vê, você tem 1 hora, meia hora, 1 hora, 40 minutos, você está orando, porque você tem algo de Deus para falar, porque Deus está te entregando. Aleluia, Jesus. É assim, comece com 5, daqui a pouco você vai para 7, daqui a pouco você vai para 8, daqui a pouco você vai para 9, daqui a pouco você está com 15, e daqui a pouco vão bater lá na porta do teu quarto, os teus filhos vão dizer, o papai não pode sair, aleluia, porque ele está orando, a minha mãe não pode sair porque agora ela está em comunhão com Deus, ela está orando a Deus, ela está intercedendo a Deus, ela está clamando a Deus, ela está no propósito dela com Deus. A Bíblia fala, um outro relato bíblico, sobre uma mulher chamada Ana, frequentadora de culto, ia todos os anos com o seu marido Eucana e com aquela que é a sua adversária Penina, subiam para o sacrifício anual. Ela frequentava culto, ela frequentava a igreja, ela tinha os relacionamentos dela, minha Cátia, mas faltava ali algo na vida dela, e que esse algo só foi suprido, aleluias, com uma oração verdadeira. Aleluia. Uma oração verdadeira no altar, uma entrega verdadeira no altar, pastor. Em 1 Samuel, capítulo número 1, verso 10, está escrito: e ela, pois, com amargura de alma, fez uma oração ao Senhor e chorou abundantemente. Sim, Jesus. Ela frequentava a igreja, ela frequentava os cultos, ela participava lá do sacrifício anual, ela ia ao templo,
Mas só que faltava algo na vida dela. E foi através de uma oração que Deus concedeu um filho para ela. Porque dentro da oração de Ana, ela estava em conjunto com a vontade de Deus. Porque Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. E foi através de uma oração que Deus concebeu a petição de Ana. Eu quero dizer para você, mulher e homem de Deus que está aqui nessa noite, não deixe de orar. Não troque as madrugadas de oração por momentos fúteis, por coisas que te agradam a tua carne, que satisfazem a tua carne hoje. Porque a oração vai te levar, aleluia, para um relacionamento intenso com Deus. Você vai ter experiências com Deus. Você vai ter intimidade com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus, aleluia, Deus. És bondoso. A Bíblia diz que existia um homem no Evangelho que escreveu Lucas, um sacerdote. O homem que cumpriu os preceitos, o homem que era aquele que estava, é um dos responsáveis por acender o incensário. O nome dele era Zacarias, e a sua mulher chamava-se Isabel. A Bíblia diz que eles eram justos perante ao Senhor, retos perante ao Senhor, cumpriam os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas também lhe faltava algo, um filho. A Bíblia diz que Isabel era avançada de idade e que também era estéril. Num dia como esse que estamos eu e você aqui nessa noite, foi exatamente num dia comum que Zacarias foi ao templo, porque ele precisava de ir ao templo. Aleluia. A situação contrária não impedia Zacarias de ir ao templo. As provas não impediam Zacarias de ir ao templo. A situação desfavorável não impedia Zacarias de ir ao templo. A falta de ter um filho, ele sendo sacerdote, não impedia ele de ir ao templo. Ele foi ao templo num dia comum como esse que estamos aqui. Eu quero dizer para você que num dia como esse, Deus pode entregar o milagre que você tanto espera. Deus pode lhe abençoar com essa bênção que você tanto espera. Deus pode curar aquela pessoa que você tanto espera ser curada. Deus pode te renovar nessa noite, num dia como esse que nos dispomos de sair da nossa casa. Estamos aqui nessa noite. Zacarias chega, pastor, no templo, e a Bíblia diz que do lado do altar do incenso, aleluias, o nome dele, ele tem nome, ele é enviado de Deus, o nome dele é Gabriel, o anjo de Deus, que diz a Bíblia que ele assiste perante Deus. Assistir tem duas vertentes: assistir de ver e assistir de ser um assistente, de ser aquele que entrega, de ser aquele que faz, de ser aquele que se dispõe, de ser aquele que está ao dispor do reino de Deus. O anjo Gabriel está ao lado do altar. Aleluia. O anjo Gabriel atesta a oração de Zacarias, foi ouvida em Lucas capítulo 1, verso 13. E o detalhe é que em nenhum momento da Bíblia declara que Zacarias orava. Aleluia. Mas Deus sabia que Zacarias orava. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. A tua oração, muitas das vezes, ela não precisa ser externada para o irmão, não precisa ser levada para outros. Vai ter momento na tua vida de uma intimidade mais intensa com Deus, que você vai ter que fazer igual Jesus fala, que os evangelistas escrevem: tu entra no teu quarto e fala ao teu pai em secreto, que ele que te vê em secreto te responderá. Tem hora na nossa vida que tem que ser no secreto, tem que ser numa intimidade, num particular com Deus. Zacarias, a Bíblia não fala, pastora Maria, que ele orava, mas o anjo diz: Deus ouviu a tua oração, que está no capítulo 1, verso 13, está escrito: mas o anjo lhe disse: não temas, porque o Senhor, a sua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Com tantos textos bíblicos, por que deixamos de orar? Tem gente que não ora mais por conta das provas.
Tem gente que não ora mais por conta dos embaraços da vida. Tem gente que deixa de orar por conta das adversidades, por conta das perdas, por conta de uma doença, por conta de uma situação que te deixou abatido. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido irmão que está aqui, nenhum desses fatores é maior do que o Deus que você serve. Eu creio, Deus, aleluia. Nenhum impedimento é maior do que o Deus que abriu o mar vermelho. Glória a Deus. Ure, Kadaia, Sébia, Duracanta, Ramanás. Nenhuma porta fechada é maior do que o Deus que fez o maná cair do céu. Nenhuma enfermidade é maior do que o Deus que abriu o Jordão para o povo passar. Nenhuma situação desfavorável é maior do que o Deus que fez as muralhas de Jericó virem a cair ao chão. Nenhuma situação da vida é maior do que o Deus que fez a codorna voar 1 metro de altura para o povo de alimento no deserto. O Deus que está aqui nessa noite é o Deus que foi representado pela coluna de nuvem no deserto, guiando o povo, suprindo a necessidade deles por conta do calor. Jesus Cristo que está aqui nessa noite é o mesmo Deus que se fazia presente através da coluna de fogo, que aquecia o povo nas noites frias do deserto. Lucas 1,37 está escrito que porque para Deus nada é impossível. Então eu quero terminar nessa noite dizendo para você: volte a orar, meu irmão. Glória a Deus. Volte a orar. Volte a orar. Volte a orar. Tem gente que precisa da tua oração. Tem familiar teu que carece da tua oração. Jesus te chamou e te incumbiu, te deu uma incumbência e você tem que arcar com isso. Está na hora de tomar um chacoalho, está na hora de dar uma sacudida e dizer: Jesus, conta comigo. Jesus, eu estou nisso aí. Jesus, eu vou pôr a mão no arado. Jesus, eu vou fazer a minha parte. Aleluia, Deus, é verdade. Aleluias. Glória a Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Amém, meus irmãos. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, que Deus possa ser glorificado através da tua vida. Eu creio que você vai testemunhar, eu creio que você vai testemunhar que Deus, Ele ouviu a tua oração. Eu creio num Deus, que é o Deus que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 8. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo é o mesmo eternamente. Se Ele operou milagres no deserto, Ele é o mesmo Deus que opera milagres nessa noite. Você vai contar milagre, você vai testemunhar o que Deus fez, não porque Deus, Ele pode suprir a tua necessidade, mas você tem que ter intimidade com Ele, você tem que ter afinidade com Ele, e quando você orar, Deus vai te responder a tua oração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso, não sou eu, a Bíblia atesta que Deus ouve a oração do teu servo. Amém? Aplauda o nome do Senhor, eu agradeço a oportunidade.